Nós vamos trazer aqui, onde nós vamos trazer aqui um assunto, né, bem detalhado, né, bem minucioso, né, como eu sempre digo, né, que são detalhes, mas é um assunto sobre molas, os elementos ativos, né, da ortodontia, na prótese ortodôntica, que são os elementos, os dispositivos elásticos molas. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais fundo, né, sobre a espessura do fio, sobre qual a diferença entre a espessura de um fio para outro, né, qual a função da mola, o posicionamento, né, quais os tipos de molas e os movimentos que a mola pode fazer, ok? Dentro da ortodontia, dentro da prótese ortodôntica. Então, esse será o nosso assunto de hoje, ok? Então, vamos lá, né, gente? Um bom dia para vocês, muito obrigada pela presença, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, muito obrigada. E nós temos aí sempre assuntos, né, gente, para compartilhar, né? Tem muitas peculiaridades de cada um, né? E hoje, em especial, né, dentro da nossa programação, né, de lives aí da semana, né? Nós temos essa semana e a semana que vem também temos lives, né, todos os dias, tá bom? Então vai dar para trazer um pouquinho de conteúdo aí, né, um pouquinho de cada coisa para vocês aí por dia, né? São doses homeopáticas que nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, sempre convidem aí, né, alguns amigos ortotécnicos que vocês saibam que, né, pode compartilhar aí o conteúdo, né? É muito importante, é muito bom, né, compartilhar um pouquinho isso com vocês e a gente compartilhar com todos, né? Então, agradeço muito mesmo a presença de todos, né, de todas, muito bom dia. E nós vamos iniciando aqui o nosso assunto de hoje, né? Então, no final, né, geralmente eu trago um pouquinho o tempo ali para a gente conversar ou mesmo, né, tirar algumas dúvidas, se tiverem alguma pergunta, tá? Porque às vezes durante a live eu vou falando tanto, né, que se eu vou falando, às vezes se eu vou fazer a leitura, eu perco um pouquinho a sequência, porque eu quero responder logo, né? Então, às vezes eu deixo mais para o final, para que eu possa desenvolver o assunto, né, sem cortar, né, para não perder o raciocínio, e depois a gente volta para falar aí e responder a vocês, ok? Então, vamos lá, né? Só aguardando um pouquinho aí o pessoal chegar, né? Vamos convidar aí os ortotécnicos, né? Os amigos aí ortotécnicos para que estejam aí conosco para trazer aí esse conteúdo aí que eu acho que é bem, eu acho não, né? É um conteúdo muito interessante e todos os acessórios, né? Todos os aparelhos ortodônticos, a maioria deles, né? Sempre tem um dispositivo elástico, sempre tem uma mola. A mola, ela não tem só a função de movimentação, mas ela tem uma função de presença. Então, muitas vezes, ela direciona o dente, né, só com a força eruptiva do dente. Né? Então, lembra que nós falamos sobre as forças naturais, né, da oclusão? Uma das forças naturais é a força da erupção do dente permanente. Então, essa força já é o suficiente para a gente direcionar esse dente, tá? Então, nem sempre nós vamos ativar essa mola, mas nós temos aí esses detalhes, né? Que dependendo do momento que colocarmos a mola, a posição em que colocarmos, a espessura do fio, a idade correta, né? O ortodontista não precisa exercer força, né? E sim apenas só o contato da mola já promove ali a movimentação, porque ele já aproveita esse movimento eruptivo do dente e
ele direciona o seu posicionamento, né? Então, são alguns dos pontos, né, favoráveis que a gente pode, que eu gosto, né, de trazer aqui para vocês, ok? Então, bom, vamos lá, né, gente? Vamos lá ao nosso assunto para não estender muito, né? Senão eu fico falando e a gente não passa aí o assunto para vocês. Bom, o nosso assunto, né, como já iniciei ali um pouquinho, né, é sobre molas, né? Quais são os movimentos da mola, quais são os tipos de molas, qual é a espessura do fio que nós vamos utilizar essa mola, né? Então, nós sabemos que as molas são os dispositivos elásticos que vão fazer a movimentação dentária, tá? Elas vão atuar e vão gerar forças para movimentação dentária. Então, e essa força, ela é distribuída, lembra que nós comentamos já também sobre a força de ação e reação, né? Tudo que nós vamos exercer uma força, nós agimos, temos uma ação através da ativação da mola, mas nós temos a reação, que é onde vai ser dissipada essa força que foi exercida no dente, vai ser dissipada para o corpo todo do acrílico, tá? Para o corpo todo do aparelho, que serão o acrílico e os grampos de retenção, certo? Então, esse dispositivo elástico, eu vou compartilhar um pouquinho aqui algumas fotos, tá? Para que a gente possa... Deixa eu ver aqui se ela vai ficar muito grande, né? Então, o dispositivo elástico, né? Esse é um tipo de mola, né? Que é uma das molas mais simples, mais básicas, né? Que é a mola helicoidal. Então, essa mola com helicoide, ela pode ter o helicoide, ela pode ter um cotovelo, né? Ela pode ter 2 cotovelos, que são 2 braços de ação, mas nós precisamos saber qual é a função de cada um desses elementos da mola, né? Então, esse travessão aí, né, é o braço da mola. Qual que deve ser, onde deve ser colocado, né? É ele que vai exercer a função, é ele que vai tocar no dente, é ele que vai exercer a pressão sobre a mola, sobre o dente, tá? Então, esse comprimento do braço vai fazer toda a diferença na movimentação, no tipo de movimentação, na amplitude de ação da mola, tá? Então, todo esse travessão, né, esse braço, que é a letra A, ele vai ter toda essa função. Então, olha bem, uma das principais, né, partes da mola é esse braço. Então, se nós colocarmos aqui a letra B aí, que é o cotovelo, que é o helicoide, também pode ser o cotovelo, essa é a parte ativa da mola. Então, quando vai ser ativado a mola, será ativado esse helicoide ou o cotovelo, né? Quando nós mudamos o tipo de mola. Então, como que vai ser a ativação dessa mola? Quando você coloca a ponta piramidal do 139, né, dentro do helicoide e faz uma pressão, a própria mola, o braço da mola faz um movimento, né? Ele abre, né, distende, e essa deflexão é que nós vamos ver aqui também, né, em relação ao fio. Então, essa deflexão é que vai tocar no dente, que vai levar a ação para esse travessão A, onde vai fazer a movimentação do dente, tá? E a letra C, né, eu acho que dá para... Tá bem legível ali, né? Eu tava só com os letreiros aqui. E essa letra C é a cauda, onde vai receber ali a retenção que vai ficar inserida no acrílico, certo? Então, essa retenção, ela deve estar, não é, bem inserida no acrílico para quando fizer a movimentação, para quando fizer essa ativação da mola,
essa mola não ficar solta dentro do acrílico. Então vai exercer uma força, tá? Tão grande que essa retenção, se ela não estiver bem inserida, bem justa dentro do acrílico, ela pode movimentar esse fio, tá? Então por isso que sempre eu chamo atenção às vezes para esse posicionamento, né? Essas retenções, não só o posicionamento da retenção, mas o tipo de retenção que nós vamos usar, tá? É importante para que ele fique mesmo bem adaptado dentro do acrílico. Porque muitas vezes a gente percebe que quando nós vamos fazer alguma ativação, você ajustes, né, no grampo ou mesmo na mola, quando você faz o movimento, ela dá de balançar dentro do acrílico. Então isso perde a função de ação da mola, porque ela não vai dissipar essa força toda para o corpo de acrílico. Então ela deixa de ser um pouquinho funcional. Então vocês vejam como que é interessante, né, essa parte de adaptação, né? Então muitas vezes a gente preocupa aí com a confecção da mola, o posicionamento dela, mas na hora de acrilizar, se entrou um pouquinho de água nessa retenção, né? Se ficou ali umas gotículas de água, vai dar uma bolinha nessa retenção e esta bolha pode tirar ali o ajuste entre o acrílico, entre a retenção e o acrílico. Então, se der alguma bolha, a mola pode ficar solta dentro do acrílico, tá bom? Então, é bem interessante, né? E muito detalhado essas adaptações principalmente de retenção, tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui para a gente ver a outra mola. Bom, antes de eu passar a outra mola, eu vou só fazer o seguinte. Eita, agora mudou tudo aqui, né, gente? Não, é o contrário aqui, gente. Tá, então, deixa eu parar de compartilhar. É porque mudou a tela ali e eu tô apanhando aqui, né? Bom, então é o seguinte, quando nós vamos, então, iniciar, né, a confecção dessa mola, nós precisamos saber, né, qual a espessura do fio, né? Além de sabermos qual o tamanho, né, que nós vamos, o tamanho do braço da mola, nós também devemos saber qual é a espessura do fio que nós vamos utilizar. Então, essa espessura, ela vai depender, né, muito do tipo de mola que nós vamos fazer e do tipo de movimento, de movimentação que nós vamos precisar fazer, né? Então, a movimentação, nós temos uma movimentação no sentido linguovestibular, né? Nós temos a movimentação disto-mesial ou mesiodistal, tá? São as molas para fechar os diastemas. Temos a mola de rotação, né? Então, todos esses tipos de mola, às vezes pode ser usada o mesmo modelo de mola, porém elas vão modificar um pouquinho o seu posicionamento, tá? Mas para cada tipo de movimento desse, nós temos, né, a variação da espessura do fio. E qual que é a espessura ideal do fio? O fio nós sabemos que para que ele possa ser flexível, né, para que ele possa agir, ter uma ação mais prolongada, eu preciso de um fio com uma espessura um pouquinho menor. Quanto mais grosso é o fio, né, menor a sua deflexão. Então vamos lá, né? Eu trouxe uma foto aqui também para compartilhar aí com vocês sobre essa deflexão, tá? Então, percebam que na figura A nós temos um fio de um calibre um pouquinho mais fino, né? Então, esse pontilhado vermelho dá para a gente perceber, né, qual é a deflexão do fio, né? Qual que é a movimentação dele. Então, ele tem uma elasticidade um pouco maior.
Então, quando eu tenho uma elasticidade no fio, a força dele, né, será uma força suave, porém constante, tá? É ao contrário de quando nós usamos aí na letra B, um fio um pouquinho mais calibroso, uma espessura um pouquinho maior, né? Porque muitas vezes nós temos as molas com o fio 0,8, tá? Então nós temos o fio 0,8 que nós podemos utilizar também na mola? Podemos, não tem problema. Porém, a deflexão dele, né, essa elasticidade dele vai ser um pouquinho menor. Então, olha bem, né, quanto maior for o braço da mola, maior a sua amplitude de ação. Porém, a espessura é proporcional a essa movimentação também. Então, nós temos aí, né, as duas figuras que nos traz que nos mostra muito bem, né, sobre essa deflexão, onde que nós devemos, né, qual é a espessura utilizada, qual é a movimentação que você precisa, se é um movimento mais prolongado, né, se é um movimento maior, né, precisa de uma giroversão, algum detalhe assim, nós temos que usar o calibre um pouquinho mais fino, né, para que ele dê essa amplitude de ação, tá certo? Então, é bem interessante, né, a gente lembrar, né, desses detalhes, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo mesmo, né? Não tem como a gente fazer todas as molas, né? E lembrar de todos os detalhes. Então, quando a gente sabe sobre a espessura do fio, né, quanto mais fino ele é mais flexível, quanto mais grosso ele perde um pouco essa flexibilidade, porém, quanto maior a extensão do fio, maior a sua flexibilidade também, por isso usamos um fio um pouquinho mais grosso, né? Um calibre, uma espessura um pouquinho maior, para dar a estabilidade na mola. Então, quando eu vou fazer uma mola para 4 dentes, né? Para grupos de dentes, podemos sim usar uma mola um pouco mais com fio um pouquinho mais grosso, né, de uma espessura maior, para que ele possa ter estabilidade e transmitir ali a força para os 4 incisivos e ao mesmo tempo ser uma força suave, porém constante, tá? Então, tudo isso são detalhes que às vezes na hora da confecção a gente fica na dúvida, mas quando nós sabemos qual é a espessura, como funciona, né? Porque a espessura do fio, não é? Quanto maior o estudo do fio faz a diferença, porque quanto mais fino, né? Mais flexível, quanto mais longo é o braço, também nós precisamos de estabilidade. Então isso a gente vai aprendendo, né? E a hora de você confeccionar a mola, que você olha no modelo, quando você olha no modelo, fala, nossa, mas essa mola, se eu colocar com fio 0,7 para 4 elementos, né, é uma mola que pode não fazer a função, né? Então, olha como que é importante a gente saber, né, um pouquinho um pouquinho mais a fundo, né, sobre os fios que nós estamos trabalhando, né? Então, eu gosto bem, né, de trazer esses detalhes, né, porque eles vão fazer, sim, toda a diferença aqui para nós, né? Então, nós vamos ver aqui, né, falando aqui sobre a ativação, né, e grupos de dentes, né? Aqui nós temos bem uma imagem que vai nos dar essa oportunidade de a gente conhecer aí, né, ver um pouquinho qual é a ação da mola. Então, nós sabemos que o braço da mola é o que toca no dente e é o que vai receber toda a carga de pressão, de ação em relação ao dente. Então, olha, quando nós vamos ativar os cotovelos das molas, olha qual será o tipo de movimentação. Então, nós temos 2 cotovelos, né, uma mola dupla, nós podemos ativar os 2 cotovelos ao mesmo tempo. Porém,
Um cotovelo nós abrimos para um lado, né? Vamos colocar aqui para o lado mesial, para o lado distal, e o outro cotovelo abre para o lado distal, mesial. Então, mas nós olhamos, né, e fala, nossa, mas se eu quero movimentar o dente para frente, como que eu vou ativar apenas um lado, né? Então, quando o ortodontista precisa de um movimento um pouco mais prolongado e retilíneo, né, ele pode ativar os dois cotovelos da mola ou os dois helicoides, porque a ação de um helicoide e a ação do outro, quando ativado os dois, anulam as forças desses cotovelos e apenas o braço da mola, né, ele forma um ângulo reto. Então ele vai fazer uma pressão constante e vai fazer o movimento retilíneo, né? Então olha bem como que é interessante quando você precisa fazer um movimento retilíneo no dente, né? Uma vestibularização, porém mais longa, né? E temos assim, né, muitas vezes a gente olha e fala assim, mas eu posso usar uma mola com um cotovelo só, né? Então olha qual a diferença de ter dois cotovelos ou de ter dois helicoides, né? Então a ativação de um, mais vamos dizer assim, né, que ao invés de anular uma força e outra, né, a soma de uma força de um cotovelo com a soma do outro vai resultar no movimento retilíneo, né? Então, olha como que tudo isso nós devemos observar, né, na hora da confecção, certo? Então, é bem detalhado, mas porém, né, nada que nós não vamos aprendendo aqui aos poucos, né? Então, os tipos de molas, gente, eu estou aqui já avaliando, né? E quero passar um pouquinho mais rápido aqui para vocês observarem, né? Então, os tipos de molas que nós vamos utilizar, né? Geralmente, nós usamos sempre as mais simples, que são as molas em S, né? Então, para um dente apenas, nós temos esse modelo de mola, que é a mola em S, onde nós sabemos ali do posicionamento dela, né? Então ali dá para a gente perceber, né? Do meu lado direito, né? Nós temos um dente que está, o lateral que está começando a erupcionar. Então só o contato dessa mola no dente, né? Só o contato da mola com o movimento eruptivo do dente já vai direcionar esse dente, certo? Então ele precisa apenas desse estímulo no contato cervical do dente para promover assim essa excitação neural nessa região cervical, para que haja essa vestibularização, né? Para que haja essa movimentação. Então ele vai erupcionando e a força de erupção do dente mais a função da mola, né, de contato da mola, já vai direcionando ao dente, tá? E do lado oposto, né, eu já preciso aí de uma movimentação, de uma ativação dessa mola, né? Então nós vamos observar não só o formato da mola, o posicionamento da mola, mas também a espessura do fio. Então quando eu tenho um elemento, né, apenas um elemento dentário para ser movimentado, eu posso usar um fio um pouquinho mais de calibre menor, né, mais fino. Então, normalmente eu uso os fios 0,7 para esses tipos de mola, né, para um dente, e dependendo do tipo, às vezes até aquela mola para 2 dentes com guia, né, com estabilizador, eu também uso com fio 0,7, tá? Então, é uma mola que uma das molas mais utilizadas são essas molas em S. E nós percebemos também, né, que como ele tem dois cotovelos, né, nós acabamos de ver aí a ativação da mola quando tem dois cotovelos ou dois helicoides, elas, né, podem ser ativadas, esses dois cotovelos, que vai resultar no movimento retilíneo, né? Então, por isso nós usamos, né, é uma das molas mais utilizadas, são essa mola em S, tá? Tanto para um dente quanto para dois
para 2 dentes, tá? Olha, então a outra mola, né? Olha quando nós vamos usar a mola, né, para 2 dentes, né? Então, na verdade, aqui eu estou usando a mola, né? Dá para a gente perceber aí que há um contato, uma inclinação desses incisivos. Então, a ponta livre da mola está tocando somente naquele ponto em que eu preciso movimentar o dente, né, nessa região, né? No momento, né? Então, ali eu preciso, muitas vezes, o ortodontista precisa, às vezes, ativar essa mola? Nem sempre, tá? Por que nem sempre? Porque depois nós vamos ver, nós já falamos um pouquinho sobre o conjunto, né, acrílico, né, grampos e molas. Quando eu tenho esse conjunto, né, a força que vai, o contato do fio, né, com o dente, ele já vai exercer ali uma pressão, né? Quando ele entra, encaixa na cavidade oral, né? Tocando ali no dente, ele já vai promover ali, né? Um contato e já vai entrar um pouquinho justa. Quando é feito a ativação do expansor, que ali não mostrei o expansor, né? Mas dá para a gente ver ali no segmento aí da linha média, da RAF mediana, que ele é aberto. Então, nós temos ali o expansor. Então, quando há esse expansor, a própria ativação do expansor vai distribuir essa força, né, do expansor para o acrílico, que vai transmitir ao dente e ao mesmo tempo já vai ativar essa mola. Então, dá para a gente perceber que a mola, ela não precisa muitas vezes da sua ativação mecânica, né? Então, não precisa ativar o elemento, né? O acessório. Muitas vezes a própria ativação do expansor, ela já vai dar esse contato no dente e isso já vai promover ali a movimentação. E aproveitando o movimento eruptivo novamente, né? Ele vai fazer ali a função de vestibularização, de movimentos, né? Então, eu vou passar um pouquinho rápido, né, gente, que eu separei aqui algumas fotos para a gente ver aí os tipos de molas, né? Mas, olha, essa é a mola helicoidal, né, com um braço só de ação, né? Então, dá para a gente também, né, entender que quando eu uso uma mola para apenas um dente com o helicoide, o braço da mola vai ser um pouco mais extenso, né? Então, o helicoide, ele vai ficar lá na região do canino, né? Onde nós percebemos aí que ele está quase no terço médio do canino. Por quê? Eu preciso do braço mais prolongado, o braço da mola um pouco mais prolongado, para que eu possa fazer a ação de movimentação. Então, ele vai fazer ali também uma giroversão, vai vestibularizar, mas o braço da mola tem que ser um pouco mais extenso, tá? E livre, né? Não pode ter nenhum contato ali. Os tipos de molas, né, gente? Essas molas que eu estou passando até então, nós temos, né? São para movimento linguovestibular. Estou só olhando aqui se eu tenho a outra mola. São os movimentos linguovestibular, tá? Então, qual é o tipo de movimento? É quando eu preciso vestibularizar os dentes, né? Então, olha a força, olha como que será ativado e a pressão que pode ser exercida na mola em relação ao dente, né? Ao arco dentário, certo? Então, essa é uma das molas mais utilizadas, tá? E porém, elas terão um movimento, né, de linguovestibularização. Ela vai vestibularizar esses incisivos ou lateral, ou às vezes canino, às vezes região molares também, tá? Nós podemos utilizar essa mola, depois eu passo lá as fotos, tá? Das molas para molares. É o mesmo tipo de mola, porém uma posição um pouquinho diferente, tá? Então, essa é uma da movimentação
linguovestibular. Por que linguovestibular? Ela vai de lingual para vestibular, tá? Nós temos não só as molas superiores, mas nós temos também as molas inferiores que fazem a mesma função de linguovestibularização, tá? Então, nós temos esse modelo de mola que é apenas um cotovelo, né, com o braço um pouquinho mais estendido, a gente chama de meia mola, tá? A outra mola para vestibularização, né, inferior, essa mola que eu falo que é uma mola frontal, uma mola em pé, né? Nós usamos muito esse tipo de mola em aparelhos, não só os ortodônticos removíveis, mas também para o planas, certo? Porque quando nós utilizamos essa mola, dá para a gente perceber que há uma liberdade entre uma retenção e outra, que eu possa entrar aí com o expansor bem nessa região e ele não atrapalha a adaptação do expansor, tá? Então nós temos aí essa mola que é muito, muito utilizada mesmo. São duas molas que eu gosto bastante, né? Quer dizer, eu gosto, né? Eu uso bastante, né? São esses 3 modelos de mola. Então, olha bem, nós temos a primeira lá do cotovelo, olha a mola helicoidal, né? Que com o braço mais estendido, com o braço para 4 elementos dentários. Então, é uma mola também que me dá um espaço legal ali para colocar o expansor, né? E somente com o cuidado, né, gente, quando for abrir o expansor, seccionar ali a placa, não passar direto ali e não cortar os fios da mola, né? Então, né, devemos ter esse cuidado aí na hora de recortar, tá? De acrilizar e dar o acabamento. Então, esses helicoides, né, tem um ali todo tampadinho, né? Nós vamos sempre proteger bem esses helicoides, né? Para que a gente não deixe entrar acrílico aí nessa parte ativa da mola, tá? Então, é um braço helicoidal, né? Mas, porém, são molas duplas, né? Com uma extensão um pouco maior. Então, quando eu faço a ativação de um lado e do outro, né, ela vai abrir no sentido em leque, né? Então, ela tem uma ótima função também, viu? Gosto bastante. Quando eu falo eu gosto, né, gente, é porque são as molas mais usadas, né? Mais pedidas, né? No laboratório. Então, outro modelo, né? A mola em S, né? Que nós temos os tipos de movimentação, né? Linguovestibular. Também podemos usar ali na região dos molares, certo? Então, sempre lembrando, né? Que quando nós vamos vestibularizar esses dentes, aqui nesse caso, nós sempre devemos deixar ali a vestibular do dente um pouquinho livre, porque não adianta eu deixar o arco encostado na vestibular do dente e tentar levar esse dente para vestibularização. Então, ele não vai vestibularizar. Eu estou segurando, né, por vestibular, então nós devemos dar uma folga, né? Dá para perceber aí que o arco na vestibular dele aí está um pouquinho afastado. Tem que deixar afastado para que haja um movimento, tá? Haja a movimentação, tá bom? Então, a outra mola, né, que eu posso usar o movimento, né, linguovestibular, também para o modelo inferior, onde nós também podemos utilizar aí, né, só caninos, os premolares. Então, esses tipos de movimento, por que eu mostro, né, gente, inferior também? Porque às vezes o aluno fica meio que na dúvida, mas eu posso usar esse modelo no inferior? Como que eu vou colocar, né? Como que eu vou fazer com as retenções, né? Então, é essa a intenção de trazer aqui também um pouquinho, né, desses inferiores. Parece ser simples, né? Mas, porém, tem esses pequenos detalhes. Então, dá para a gente perceber ali que eu fiz eu delineei ali com o lápis, né, a altura que eu posso deixar as retenções para que o acrílico possa ficar um pouco mais abaixo das retenções, inserindo bem essas retenções no acrílico, tá? Principalmente inferior, porque
essa foto? Porque nessa região, abaixo do lápis aí, dessa linha preta, né? Abaixo dessa linha, eu devo deixar o acrílico pelo menos uns 2 milímetros abaixo ainda. E um pouco mais volumoso. Então, nós vamos perceber que o acrílico não vai ficar tão fino quanto o que nós deixamos lá no superior. O superior é só uma lâmina de cera 7, né? A espessura do acrílico. Agora, no inferior, nós podemos deixar um pouco mais volumoso, né? Por quê? Para dar mais estabilidade para a mola e também para dar mais resistência ao acrílico, para não quebrar facilmente, principalmente quando há mais elementos, quando há mais acessórios na placa, tá bom? E não esquecendo que ele também não pode ficar tão baixo, né? O limite dele de altura, né? Ele não pode passar muito, deixando muito no assoalho, né? Abaixo ali, porque ele vai pegar embaixo da língua e pode atrapalhar, porque somente na fonação, né, na deglutição, a força da língua, né, do músculo da língua pode tirar a placa do lugar, ok? Então, nós vamos sempre prestar atenção aí nesses pequenos detalhes. Bom, inferior, então esses são os tipos de molas para vestibularização, né? E o movimento mesiodistal, né? Como que nós vamos, qual o tipo de mola que nós vamos usar? Nós vamos usar a mola com helicoide, né, para fechar os diastemas, né, molas para as diastemas, que é o que nós conhecemos muito, né? Então, olha, esse nós podemos usar para lateral. Vamos olhar aqui cadê a molinha? Para lateral, nós vamos usar também, né, aqui no lateral, e colocando aqui junto com o expansor, e olha o posicionamento da mola em relação ao plano oclusal, né? Então, sempre observarmos esse detalhe, né? O braço da mola, né, ele deve estar mais estendido antes do helicoide. O helicoide vai ser a parte onde vai dividir, né, a retenção, né, a cauda ali com a retenção no acrílico e o braço de ação da mola. Então, nós devemos deixar esse braço um pouco mais estendido para que a gente tenha uma amplitude maior de ação, né? E nós temos aqui a ativação dela. Olha bem, então esse helicoide, uma das preocupações, né? Eu acho que eu comecei de trás para frente, peraí, gente, deixa eu voltar lá, né? Esse já é o C, vamos lá. Ai, ficou muito grande a foto, né? Então vamos, deixa eu só achar a outra aqui, que eu quis separar as molas, a foto, e acabou que ficou muito grande aquela ali, hein? Deixa eu ver se é aqui, não. Bom, é para que eu possa fazer a ativação dessa mola, tá? Deixa eu mostrar aqui. Para que eu possa fazer a ativação dessa mola, tá vendo como nesses tracinhos vermelhos, né? Dá para ver, né? Nesse tracinho vermelho, que essa ação, né? Essa ativação da mola, né? Quando nós vamos usar esse tipo de mola, o helicoide vai ficar sempre a distal, do lado de fora da minha movimentação, tá? Por quê? Porque quando desenrola o fio do helicoide, ele tem uma ação, ele tem uma força um pouquinho maior do que quando eu faço ao contrário, tá? Quando eu faço o helicoide do lado de dentro. Então, quando eu faço dessa forma que está na foto, ele vai abrir o helicoide. Então, a força que está enrolada ali no helicoide, né, a pressão do fio, ele vai exercer no dente, tá? Então, muitas vezes a gente fica na dúvida, como que eu coloco esse helicoide? Para dentro, eu coloco ele para fora? Como que eu vou colocar, né? Então, vamos lá nessa que está mais próxima mesmo. Então, olha bem a amplitude que eu tenho de ação. Então, aqui eu estou enrolando, né, o helicoide novamente. Então, se eu estou enrolando esse helicoide, percebam quando nós vamos fazer as dobras, né, a dobra do helicoide,
que nós temos que forçar ele um pouquinho para que ele possa dar o contorno na ponta cônica do alicate. Então, essa força, ela dissipa muito fácil, porque por isso que nós temos que fazer uma vez com uma certa pressão para que ele possa corresponder àquela dobra. Então, se eu estou enrolando o helicoide, eu estou trazendo o fio, enrolando o fio ainda, essa ação do fio vai dissipar muito fácil. Então, a força dele vai ser curta, vai ser pequena. Então, eu não consigo fazer essa amplitude de movimentação quando eu estou enrolando o fio. Agora, quando o helicoide está do lado oposto a essa movimentação, né? Oposto à movimentação, e eu vou jogar, né? Levar esse dente um pouquinho, quando eu desenrolo o fio, ele fica mais fácil, ele distribui aqui, a ação dele vai ser um pouco maior em relação a essa posição do helicoide, tá? Então, esse também é um dos detalhes bem interessantes aqui que nós vamos observar. Então, o outro tipo de mola para fechar o diastemas, né? Nós temos esse formato, né? Que é em forma de tesoura, né? A gente fala sempre o besouro, né? Besourinho de Maurício, né? Que a gente usava, né? Que sempre usamos aí. A ação dele não precisa de ativação mecânica, é somente a ativação é mecânica, né? Mas é a ativação do expansor. Então, quando ativa o expansor, é por isso que é em tesoura, porque vai abrindo o expansor e vai fechando assim o diastema, tá? Então, a mola em si mesmo não é necessário ativar, ela é ativada através da ativação do expansor, certo? O outro modelo de mola olha, eu vou só mostrar o vestibular dele, né? Como que desse besourinho, né? Não só do besourinho, mas é aquela também do helicoide. A parte livre da mola, a ponta livre da mola, abraça bem o dente para que dê bem ancoragem, para que dê bem retenção nessa região do colo cervical, para que essa mola, né, apoie bem os dentes, tá? A outra mola, né, é uma mola para verticalização de canino, que também é um movimento, né, mesiodistal ou distomesial, tá? Ela pode ser usada, né, das duas formas. É uma das molas, é a única mola que vai exercer pressão fechando o helicoide. Essa sim, nós podemos fechar o helicoide. Então, você vê que o helicoide é do lado de dentro da mola, né? Fica do lado de dentro. Então, quando eu faço esse movimento, eu trago o dente junto, aí é a única que vai agir, né? Que vai dissipar a sua tensão quando enrola o helicoide, é esse tipo de mola, que é a mola verticalizadora de canino, tá? Deixa eu só passar aqui, vamos ver o outro modelo, né? Uma das... já passei aqui rapidinho, né? Mas esses tipos de molas que foi passado, né? São as molas para movimento mesiodistal. Aqui nós temos nessa foto, é uma foto bem interessante, porque muitas vezes a gente recebe no laboratório, eu quero fazer uma pequena giroversão nesse dente, porque houve uma recidiva, né? Ou ele precisa girar apenas esse dente, tá? Então nós temos uma força binária, um sistema binário de força, onde nós vamos fazer, né, essa torciversão. Né? O que é isso? Né? Então, ali pelas setinhas já dá para a gente perceber, né, que quando eu tenho uma giroversão no dente, eu tenho uma força, um sistema binário. Na lingual, na palatina, eu uso a mola apoiada naquele ponto em que eu preciso girar, onde o dente está mais inclinado, mais girado, né? Então, por lingual, eu estou fazendo uma força, e por vestibular, né, que é o arco aí, nessa setinha aí do arco, né,
e o arco vai tocar naquele ponto em que ele está mais vestibularizado e a ação dos dois vai dar a resultante de uma giroversão no dente, tá? Então, olha bem, é um movimento de giroversão, porém com uma mola em S. Pode ser com helicoide, pode ser com cotovelos, tá? Então, é somente mesmo para que vocês entendam, né, essa força binária que muitas vezes eu falo sempre, né, aqui nós vamos fazer uma força binária. Então, na palatina eu tenho uma força e na vestibular eu tenho outra. Então, uma vai fazer força uma contra a outra, né? E essa uma contra a outra, né, resulta no movimento retilíneo, que é o alinhamento do dente, tá certo? Bom, essa é uma dos tipos, né, mais usados das molas, né? A espessura da mola é uma espessura muito variável, né? Na verdade, é variável assim, a maioria, todas essas molas, praticamente eu uso com fio 0,7, tá? Às vezes eu vou usar com fio 0,8, mas lá na ortopedia, porque ela precisa mais somente uma mola de presença, tá? Não tem ativação mecânica, certo? Tá, tem uma pergunta aqui que eu tô vendo aqui, gente. Deixa eu só. Mas avança a mola no outro dente? Tá. Aquela foto anterior, vamos voltar lá para que eu possa explicar. Tá. Lembra que quando eu mostrei ali para vocês o helicoide, né, a mola com o helicoide, que o braço da mola tem que ser uma mola mais extensa, ele pode pegar a parte do dente vizinho, né, ou do dente adjacente, mas ele não tem o contato do dente, tá? Então o helicoide ali, ele está bem em cima mesmo, né, na mesial na distal aí do central, porém ele não vai dar o contato nesse dente. Quem vai dar o contato é somente esse ponto da seta preta, tá? Na palatina, onde a ponta da mola é que vai fazer a movimentação. Então, o helicoide e o restante do braço, ele está ligeiramente afastado do dente, tá? Então, ele não vai encostar aqui totalmente na face lingual do dente, não. Ele fica mesmo afastado e quem toca no dente é apenas a ponta da mola que vai fazer o movimento, tá certo? Muito bem colocada aí sua pergunta, tá? Para esse ponto, porque na foto ele fica mesmo, né? Aparecendo aí que está tocando no dente, no dente vizinho, no dente adjacente, tá? Bom, então essa foto, né, gente, é para a gente lembrar, né, para a gente fechar um pouquinho aqui, que nós falamos sobre as molas e falamos sobre ancoragem, a movimentação. Então, o que as molas fazem, né? Para todo movimento de ação, eu tenho uma força de reação. Então, a ação é a pressão que vai ser exercida sobre o dente, né? E a reação é que vai ser transmitida para a nossa placa de acrílico, né? E os grampos que nela estão inseridos. Então, por isso que, lembra que nós comentamos lá na nossa primeira aula sobre ancoragem, o que é a ancoragem? É essa resistência que eu vou ter, né, da placa de acrílico em relação aos dentes, aos grampos, onde vai suportar essa pressão, essa ação que vai ser exercida sobre os dentes. Então, aqui, né, fecha um pouquinho aquela parte da ancoragem, onde nós precisamos da estabilidade da ancoragem da placa para todos os tipos de movimentação que nós vamos fazer com molas, né? Nós precisamos ter essa ancoragem, nós precisamos ter essa resistência na placa para que ela possa dissipar essa força de reação para essa placa, para esses grampos, e quanto maior
estiver a área de acrílico, né? Aqui nós percebemos até que há um levantamento de mordida. Por quê? Porque quanto maior a área do acrílico apoiada na mucosa e sobre os dentes, quando é uma boquinha mais expulsiva, a força, a reação dela, a ancoragem dela será maior, tá bom? Então, eu quis finalizar com as fotos, né? Com essa foto para que a gente complemente aqui a nossa aula de segunda-feira sobre ancoragem, né? Para quem assistiu a aula, para quem estava aqui, né? Vai fechar aí bem esse assunto, tá bom? Então, quando a gente fala, né, é um complemento, né, gente? Tudo que nós vamos fazer ali, nós precisamos entender um pouquinho de cada coisa. Então, por isso que eu quis trazer essa parte básica mesmo, porque faz sentido tudo o que nós estamos passando, o que nós estamos fazendo no dia a dia, tá? Então, a gente precisa compreender um pouquinho de cada etapa, né, para que a gente possa entregar um trabalho bem funcional, para que a gente entenda um pouquinho do que nós estamos passando, o que nós estamos fazendo, tá bom? Bom, estou olhando aqui, né, se a gente tem as perguntas, né? Se tiverem alguma pergunta, gente, pode ficar à vontade, pode perguntar, tá? Temos uma aqui. Quando devemos recobrir as molas com acrílico? É opcional? Tá, muito boa pergunta, né? Eu tinha até uma foto ali com uma mola encapsulada e como o tempo é curto, senão a gente não consegue responder, eu deixei de lado. Mas é o seguinte, você pode colocar sim as molas encapsuladas, tá? Principalmente na região anterior, né? É quando há uma sobremordida, né? Às vezes há uma sobremordida, mas tem ali um dentinho cruzado. Então eu preciso vestibularizar esse dente, mas eu preciso criar um espaço para que esse dente possa ser vestibularizado. Então eu faço um levantamento anterior de mordida, né? Um batente anterior, para que essa mola fique recoberta e o acrílico aumente a dimensão vertical e a mola por baixo do acrílico faça a função de vestibularização, tá? Então, ela pode ser sim recoberta e nem sempre é opcional. Quando ela tem esse recobrimento é porque nós precisamos de um batente anterior, tá? Agora, para você dar a estabilidade à mola, para dar a guia, para manter a estabilidade dessa mola e não dissipar essa força da mola sobre o dente, aí nós podemos utilizar a mola, né? A mola com a guia, né? Que é essa molinha em S, né? Que tem essa guia ou estabilizador da mola, certo? Então, espero ter respondido ali. Certo? Então, gente, para a gente finalizar aqui, né? Nosso tempo tá tão rápido, né? Eu falo que a aula vai ser, a live vai ser curtinha, mas, gente, é muito assunto, é muita coisa para a gente passar, né? Espero que nesse tempinho aí que nós tivemos junto, eu espero ter passado aí algum conhecimento, alguma dica ou alguma coisa que vocês possam ter ajudado aí vocês, ok? Então, no mais, agradeço mais uma vez a presença aí de todos, né? Muitíssimo obrigada mesmo pela presença. Um ótimo dia para vocês, um ótimo dia de trabalho, né? Que Deus abençoe a todos, né? Muito obrigada a todos e a todas, né? Muitíssimo obrigado pela presença e amanhã temos mais uma live, ok? Então, fiquem atentos que vem coisas boas por aí. Um beijo a todos, um ótimo dia. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Até amanhã.